Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Agora você pode ser membro do canal. Na página principal, agora temos o botão Seja Membro. Lá você vai saber todos os benefícios e como você pode ajudar o canal a crescer cada vez mais. Encontrou o canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato: Pavor no 8º andar do turno da noite. Olá, Cícero Augusto e anfitrião, tudo bem por aí? Eu me chamo Reinaldo e sou de São Paulo. O que eu vou contar aconteceu comigo há algum tempo atrás. Algo que, por mais incrível que possa parecer, é tudo verdade. Enfim, tudo ocorreu há alguns anos atrás, quando eu trabalhava como escriturário num hospital aqui de São Paulo. Prefiro não revelar o nome para não gerar polêmicas, mas posso afirmar que é um hospital bem conhecido. O prédio desse hospital é muito grande, com vários leitos, salas administrativas, salas de cirurgia, berçário e demais dependências que um hospital de grande escala deve ter. A sua estrutura é dividida em prédios interligados entre si, com passagens, as quais também servem como rota de fuga em caso de emergências. Cícero, essas passagens são fechadas automaticamente por portas corta-fogo, acionadas por amortecedores instalados em sua estrutura. Tudo de alta qualidade. É o padrão de segurança existente em todos os prédios que atendem às normas contra incêndios. Bom, continuando, dentre as minhas atividades, as quais eram várias na época, eu tinha que retirar e entregar diversos documentos em praticamente todas as dependências do hospital. Me recordo que era bem cansativo, pois eu não parava. Meu horário de trabalho era diurno, das 8 às 5:30 da tarde. Mas às vezes eu tinha que ficar até mais tarde, devido a alguma solicitação superior para auxiliar os setores de triagem de pacientes, ou recepção, e outros setores que funcionavam 24 horas por dia. Muita gente não sabe como é difícil a administração de um hospital, especialmente grande. Mas eu confesso que sempre me pediram para ficar até de noite, e eu não gostava muito disso, não. Não sei explicar, mas parecia que o clima mudava. Talvez por conta de alguns corredores ficarem mais silenciosos à noite. Mas eu sempre tive uma sensação estranha. Isso piorava, pois em alguns lugares, depois de um determinado horário, ficava com iluminação reduzida e com poucos funcionários também nos setores. Um dos locais que eu tinha que ir e ficava assim era o 8º andar, onde ficava a área de armazenagem de medicamentos. Era como um almoxarifado central. E o pior de tudo é que havia uma sala onde ficavam os pacientes que faleceram durante a sua estadia no hospital, antes de serem levados para o necrotério. Eu detalhei tudo isso para que pudesse entender melhor o local em que eu vivenciei algo muito assustador. Enfim, Cícero, chegou aquele dia em que eu tive que fazer a hora extra até de noite. Estava com muita coisa atrasada, com muitos documentos de convênio médico para serem entregues. Eles seriam necessários para a liberação de algumas cirurgias de urgência. Como era de costume, eu não me recusei e concordei em ficar até o turno da noite. Eu fiquei próximo ao setor administrativo, aguardando os documentos, sendo que nesse intervalo fazia alguns serviços de rotina. Tirava xerox da papelada burocrática, até que em dado momento eu olhei no relógio e já era 9 horas da noite, quando finalmente os documentos do convênio chegaram. Me pediram para entregá-los com urgência no edifício da ala 3, que ficava do outro lado do hospital. Junto desses documentos também haviam algumas pastas
para levar ao médico responsável no mesmo local. Na hora eu nem pensei muito, até que me lembrei do trajeto que teria que fazer. Foi aí que caiu a ficha. Cícero, para eu chegar até o local do destino, teria que passar pelo 8º andar, onde havia uma passagem direta para a ala em que eu deveria entregar os documentos. Na hora já me deu um gelo na espinha. Mas eu pensei comigo, deixa isso para lá, o 8º andar é um local como qualquer outro. Vou te contar, eu não sabia o quanto esse pensamento estava errado, mas iria descobrir poucos minutos depois. Eu então segui em frente carregando uma pilha de pastas, cheia de documentos de convênio, e fui circulando pelos corredores. Alguns já estavam bem vazios, com poucas pessoas passando. Alguns sequer tinham uma alma viva, o que passava um ar assim de desolação. Eu peguei o elevador sozinho e pressionei o botão do 8º andar. Eu estava tentando me manter focado, sem pensar muito no caminho que teria que fazer. Mas quando cheguei ao andar, abri a porta do elevador e adentrei ao corredor principal, onde era uma linha reta de frente para o elevador, já deu para sentir que algo nada bom iria acontecer. No meu ponto de vista do corredor, dava para ver todas as portas das salas, tanto do lado esquerdo quanto do direito, com uma luz baixa e algumas meio piscando. E para piorar, a última sala era onde ficavam os corpos dos pacientes falecidos. Era como um mini necrotério temporário. Eu apenas respirei fundo e segui em frente, no corredor, que estava no mais completo silêncio. Só dava para ouvir os passos com aquele som emborrachado no piso frio. Fui olhando para cada porta que passava, algumas fechadas, outras com uma pequena luz saindo por debaixo delas. Não era um trajeto longo, mas aquele clima era macabro. Parecia tornar aquele momento mais longo do que deveria. Mas depois de alguns minutos, enfim, eu cheguei na passagem para o outro prédio, onde eu teria que ir. Abri a primeira porta corta-fogo com muito custo, pois eu estava carregado de pastas e documentos. Dei mais uns passos e abri a segunda porta, onde dava para uma escadaria que ligava os prédios do hospital. Cícero, assim que eu passei por essa porta e entrei na escada de incêndio, levei um susto tão grande, mas tão grande, que eu pensei que teria um infarto fulminante. Eu vi no canto, atrás dessa segunda porta, a silhueta de uma pessoa, que ao me aproximar um pouco percebi se tratar de uma mulher. Ela estava vestida de branco, mas era como aqueles pijamas usados por pacientes. A visão foi bem macabra na hora, pois essa mulher estava parada, com os olhos arregalados, fixados em mim. A sua pele era muito pálida, com olheiras profundas. Era algo indescritível. Na hora, eu fiquei sem saber o que fazer. Cheguei a pensar que poderia ser algum paciente da ala psiquiátrica, mas lembro que quase deixei cair os documentos, tamanho o pavor que eu senti na hora. Já com os meus olhos arregalados e o coração acelerado, eu olhei para ela e apenas a cumprimentei com um oi meio sem graça, e saí andando em frente, quase correndo e sem olhar para trás. Eu atravessei as escadas e entrei no outro prédio. Foi aí que eu consegui então voltar a respirar, com mais pessoas em volta e corredores mais barulhentos. Eu então me recompus e fui entregar os documentos, mas resolvi ficar quieto. Não comentei nada sobre aquela mulher, o que só depois eu percebi que poderia ter sido um erro, pois se ela realmente fosse uma paciente perdida, hein? Mas eu resolvi ficar quieto. Depois de tudo feito, para retornar no meu setor, eu desci pelo elevador social do prédio 3 e fui pela rua, entrando pela outra portaria da ala que ficava no meu setor. Não tinha a mínima condição de voltar pelo 8º andar depois do que eu vi. Enfim, no dia seguinte, eu encontrei um amigo do meu setor e contei sobre o que eu vi. Ele me olhou sério e falou que realmente poderia ser uma paciente da ala psiquiátrica se escondendo. Então ele perguntou como era a mulher, e eu a descrevi. E como ela era um funcionário de quase 10 anos por lá, conhecia muita coisa.
Depois que eu falei como era a mulher, ele arregalou os olhos com ar cético e falou que não poderia ser ela. Cícero, ele contou que aquela mulher era de fato uma paciente que havia sido internada com uma doença rara, mas infelizmente falecera poucos meses depois da sua internação. Fiquei sabendo que outros funcionários também já presenciaram essa aparição na escadaria do 8º andar, sempre depois das 9 da noite. Alguns diziam que era o horário em que ela tentava fugir da internação quando estava viva. Com certeza, algo muito, muito assustador. Bem, Cícero, esse é o relato. Depois dessa noite, eu não aceitei mais fazer hora extra à noite, não. Passei a evitar passar no 8º andar até de dia, saindo pela rua quando precisava ir até a ala 3. Talvez o meu relato não tenha sido tão assustador, mas eu sei o medo que eu senti e garanto que é a mais pura verdade. Existem lugares que deixam marcas sobrenaturais, talvez causadas pela dor e o sofrimento. Uma coisa é certa, naquela escadaria do 8º andar se escondem realmente coisas além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Nos vemos em breve aí na sua casa. Esse é o relato de hoje. Vocês gostaram dessa história? Vocês acreditam em tudo que foi contado? Deixem os seus comentários e cliquem em curtir, compartilhem o vídeo nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a crescer e valoriza o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Aproveitem e continuem vendo outros relatos incríveis nessas recomendações na tela. E se quiser ter o seu relato contado pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos.